Olá, pessoas, e mais uma vez na contramão. E o tema de hoje é a dificuldade de assumir a culpa, né? Vamos começar esse tema falando sobre uma história muito antiga. Eu acho que essa história tem mais de 30 anos por aí. Mais de 30 anos, ou 30 anos, né? Eu estava estudando numa escola e aí uma professora colocou lá, uma tarefa para a gente fazer. E a solução dessa tarefa é uma frase que muita gente já deve ter ouvido falar em várias versões, ou não, né? Vai depender da idade que a pessoa tem. Que é o seguinte: tinha uma criança montando um quebra-cabeça e a tarefa da pessoa era juntar as peças para formar o mundo. E muita gente teve dificuldade e a criança formou rápido o quebra-cabeça. Aí a professora se aproximou dele e falou assim: Como é que você conseguiu montar tão rápido? Ele respondeu: Fácil. Ah, atrás das peças da quebra-cabeça, né, que formava o mundo, tinha um homem. Era só formar o homem, era só juntar o homem, e você juntaria o mundo. Então, era só você formar o homem, e você formaria o mundo, né? E aí, eu até esqueci de falar a minha atividade. A atividade era ler esse texto e fazer uma redação sobre isso, né? Ah, E aí essa frase eu encontrei com elas em vários momentos da minha vida, assim, e não sei por que ontem, ou foi antes de ontem, eu lembrei dessa frase e achei oportuno para colocar nesse tema de hoje, né? A dificuldade de assumir a culpa. Por quê? Veja, quando você vai fazer um curso, ou vai fazer qualquer coisa, né? Provavelmente você vai procurar uma pessoa que é especialista para resolver os seus problemas. Por quê? Porque tudo que você já tentou não deu certo, né? Porque se desse certo você tentando, se você estivesse feliz com o que você estivesse fazendo, você não iria procurar alguém para resolver esse problema que você tem, concorda comigo? Então eu vou falar de uma maneira muito forte aqui. Você fracassou. Então, assim, ó o tema. Você vai ter dificuldade, mas você tem que assumir a culpa que você fracassou. Não adianta você chegar e falar assim: ah, mas eu não foi porque eu quis, eu não tive isso. Não interessa, você fracassou. Não interessa se foi culpa sua, se não foi, se foi com intenção. Não foi, você fracassou. Então, se você não quiser fracassar de novo, a primeira coisa que você tem que fazer, né, dependendo do que é o assunto, claro, é você procurar alguém que possa te ajudar. Eu vou falar aqui sobre dois aspectos. O primeiro é esse, é você procurar alguém que pode te ajudar. E quando você for procurar essa pessoa, e eu já falei em outros vídeos aqui, não deixe o seu eu aparecer. Porque se você chegar lá e querer colocar o seu jeitinho no que você está fazendo, você vai fracassar de novo, entendeu? Então, assim, ó, você tem que chegar de cabeça baixa e disposta a fazer o que a pessoa está dizendo para você fazer. Porque se você foi lá, você foi procurar orientação. E aí chega lá, você quer colocar o seu jeitinho de novo, a sua maneira de ser, quer que seja do jeito que você quer. Já foi mais do que provado, né? Eu costumo dizer, a vida já te deu um acorda menino para você acordar que você fracassou. Então, se você vai procurar um especialista, vai procurar ajuda com alguém, e você quer colocar o seu jeito de novo, qual vai ser a consequência disso? Você vai fracassar de novo, entendeu? Então, assim, assuma a culpa. Eu sei que é difícil, mas assuma a culpa que você fracassou. É difícil você chegar e falar assim, ó, eu fracassei, né? Tudo que eu tentei não deu certo. É difícil você chegar para você e falar isso. Porém, esse é o ponto de partida para você mudar qualquer coisa, entendeu? É você assumir que a culpa é sua. Porque se você falar assim, ah, mas foi tal pessoa que não aconteceu, foi tal coisa que não sei, não adianta. Aí entra a coisa de mudar o mundo, de mudar o homem e se você formar o homem, você forma o mundo, né? O que que tem a ver com você? Quando você fala que a culpa é de alguém ou de alguma coisa,
você não pode intervir na vida desse alguém de alguma coisa, você só pode intervir na sua. É você que é o dono da sua vida, você só pode formar você. Então, se você se você quer que alguma coisa tenha efeito na sua vida, você vai mexer em você, entendeu? Se você ficar tentando mexer os outros, tentando mexer as outras coisas, né? Em alguns casos dá certo, mas não é certeza. A única certeza que você tem é que se você mexer em você, vai dar certo. Percebeu agora a comparação com formar o homem, forma o mundo? Ou seja, se você formar você, se você ajustar você, as coisas que você quer que aconteça, acontecem. Agora, se você não ajustar o que está precisando ser ajustado em você, elas não vão acontecer. E a primeira coisa, o ponto de partida é você assumir que você fracassou, entendeu? Se você tiver condições de olhar no espelho, ou então pensar com você, olha, eu fracassei. Então, o que eu for fazer daqui para frente não pode ter indícios nem características daquilo que eu fazia antes, porque se comportando dessa maneira, eu não cheguei onde eu queria. Então, por exemplo, imagine um momento da sua vida que você está pensando, eu estou contente com o que está acontecendo hoje? Não. Então, assim, por mais que você, durante todo esse tempo, esteve cheio ou cheia de boas intenções, se você não está contente, você fracassou, entendeu? Fracassou. Então, talvez seja a hora de você fazer diferente. Só que se você for fazer diferente, só escolhendo coisas diferentes e colocando o seu jeitinho de novo, existe uma grande, como é que eu posso dizer, uma grande chance de você fracassar mais uma vez. Percebeu? Então, assim, é difícil, mas mesmo com a dificuldade, assuma a culpa que você fracassou e comece a partir de agora, né, ou com alguém te orientando, ou você sozinho, se você tiver condições de fazer isso, né, ajustar as coisas e fazer o que você tem que fazer, mas sem deixar o seu jeito aparecer. Porque senão você vai estar construindo o seu eu de antes, que é o fracassado, entendeu? Fracassado que eu falo assim, não é que não conquistou nada, é que não consegue chegar onde você quer chegar, percebeu? Porque se você não está contente hoje, se você está passando por alguma dificuldade hoje, se você está triste porque, por exemplo, você fez uma escolha errada. Aí eu pergunto, quem fez a escolha? Fui eu que estou falando aqui agora? Foi você, entendeu? Então aí você fala assim, ah, mas a minha intenção foi boa, como é que eu ia saber? Não importa. Uma coisa você já sabe, daquele jeito não dá mais certo, percebeu? Você não teve a sorte de ter alguém para te orientar, ou se teve, você não estava maduro para ouvir e seguir. Percebeu? Mas uma coisa agora você já sabe. Aquele tipo de pessoa ou aquele tipo de coisa para você não serve. Você vai fazer o quê? Você vai procurar outro do mesmo tipo? Vai acontecer a mesma coisa, né? Ou outra pessoa ou outra coisa. Vai acontecer a mesma coisa, entendeu? Claro, isso varia de assunto para assunto, né? Porque você teve experiência, por exemplo, com um médico ruim, que todos vão ser ruins. Então, você vai adequar o que eu estou dizendo à sua realidade. Eu estou falando nas suas tentativas, nas suas decisões, né, que você tomou, por mais que tenha sido com boas intenções ou foram ruins, sem você ter noção disso. Se hoje você para e fala assim, não está certo, eu não estou contente, deveria ser diferente, você fracassou. E é difícil você assumir isso, entendeu? Porque se você é uma pessoa que é cheia de boas intenções, sempre procurou fazer o correto, sempre procurou ajudar as pessoas, nunca deixou a pessoa na mão, você pensa daquilo de que forma? Nossa, mas eu sempre fiz tudo correto, nunca fiz nada de ruim, sempre procurei ajudar. Então é difícil você assumir que você fez algo de errado, se você sempre teve, como é que eu posso dizer, um comportamento de uma pessoa que sempre quer progredir, que sempre quer avançar, ou que fez coisas boas. Mas infelizmente é a realidade, percebeu? Infelizmente o mundo chegou para você, te deu uma corda menina e falou assim: olha, por aí você não vai. Você pode estar cheio de boas intenções, mas por aí não vai dar. Então, se você quiser que essa situação mude, você vai ter que fazer alguns ajustes, procurar outro caminho. Não precisa mudar sua característica, mas pelo menos tentar de outra forma. E se de repente você perceber que não vai ou não tem forças mais, por exemplo, para conseguir ou mudar de caminho,
você vai ter que aprender a se conformar, entendeu? Você vai ter que aprender a se conformar com o que tem, com o que a vida oferece para você. Isso aconteceu comigo, né? É, eu aprendi a gostar de coisas que eu falei assim, olha, para mim, infelizmente, só vai sobrar isso, entendeu? Que a minha condição agora, hoje, só me permite isso, pelo menos dentro da minha consciência é isso. Se de repente eu receber uma nova orientação, descobrir um novo caminho, que fala assim, olha, eu descobri um caminho que dá, aí eu vou lá e mudo. Mas no momento, teve coisas assim que eu falei assim, ó, infelizmente não dá mais, entendeu? Talvez vocês interpretem como conformismo, mas assim, é porque quando eu enxergo o caminho de alguma coisa, aí eu fico ali pensando até que eu encontro de novo e eu volto a buscar, certo? Mas enfim, o tema aqui não sou eu, né? Então, né, se você procura alguém, né, para poder te orientar, não deixe o seu eu aparecer, certo? Não deixe o seu eu aparecer, senão você vai voltar tudo de novo. Isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas não compreendem. Eu vou dar um exemplo mais claro para vocês entenderem, né? Veja, eu sou professor de inglês, né? E aí eu vou ter aula com um professor de inglês também, porque ele sabe mais do que eu e, por exemplo, ele pode me preparar para outra coisa que eu quero fazer. Eu vou chegar lá, né, de peito levantado, testando ele, falar assim, ou então querendo deixar ele saber que eu já ensino há não sei quanto tempo, que eu também sou professor de inglês, o que é que eu vou ganhar com isso? Nada. Eu tenho que chegar lá de cabecinha baixa e o que ele disser eu tenho que fazer. Se eu não estiver de acordo com o que ele está me falando, eu me levanto e saio, não vou desrespeitar ele, entendeu? Assisto até o final e não volto mais. Agora, eu vou chegar lá querendo que ele faça o que eu quero. Eu vou chegar lá, por exemplo, querendo que ele seja do jeito que eu quero. Se eu fui atrás dele é porque eu fracassei, percebeu? Senão eu não iria atrás dele. O que é que eu estava fazendo lá? A não ser que eu fui lá fazer barraco, tipo assim, vou lá para mostrar que eu sou bonzão, igual muita gente faz também, percebeu? Então, assim, a partir do momento que você vai procurar, eu dei um exemplo como professor de inglês, mas pode ser qualquer coisa. Você vai procurar um especialista que ele pode ou não ser da mesma área que você. Abaixa a cabeça e vá lá e aprenda. Você fracassou, não importa. Você não fala assim, ah, mas não é que eu fracassei, é porque eu não tive isso. Não interessa. Se você não alcançou o objetivo que você quer e foi atrás de alguém, se você colocar o seu dedinho, deixar aparecer o seu eu de novo, você vai fracassar. Entendeu? Por isso que é difícil você assumir a culpa, a dificuldade de você assumir a culpa. E isso não é só para um aprendizado, não é para a vida, né? É para a vida. Se você está triste hoje com alguma coisa, né? Sendo boas ou ruins as suas intenções, quem foi que escolheu? Vou repetir de novo. Fui eu aqui que estou falando para você, foi você que fez as escolhas, entendeu? E aí tá fácil ao mesmo tempo difícil. Por que que tá difícil? Porque é difícil você assumir a culpa. Por isso que o tema é a dificuldade de assumir a culpa. E por que que tá fácil? Porque é só você mexer em você. Se você mexer em você, ajustar as coisas, pronto, acabou seu problema. Entendeu? Você faz aquele ajuste. O ponto de partida é daquele jeito, não faça mais. Se você começar de novo, do mesmo jeitinho, porque é confortável, porque cansa menos, já vou te dizer, você já corre um grande risco. Vou chutar um dado aqui que não é verídico. Você tem 94,7% de chance de cair no mesmo erro. Por isso que muito aprendizado, muita coisa assim, você erra, 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 erra. Aí chega no final, você fala, por que que você consegue? Porque a sua mente entende que não é do seu jeito, é de outro jeito. Não é melhor adiantar o caminho, ao invés de você ficar errando, 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 para perceber que o certo não é o seu caminho? Não é melhor você errar uma vez só e falar assim, bom, não é do meu jeito, então eu vou de outro, né? Você vai pegar uma tradição de anos e anos de ensinamentos que é errando, 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 errando que se aprende. Erra uma vez só. Alguém te disse que não é do seu jeito, ou não faz mais do seu jeito, entendeu? E assim, o pessoal de agora está com privilégio, porque há muito tempo atrás, né, 500 anos atrás, não tinha essas coisas de forma esclarecida e aberta como tem hoje, né? No YouTube, nas redes sociais, tem um monte de gente falando sobre isso. Você procura aqui, mas você se identifica e segue. Agora você ficar errando, 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 e aí depois, para depois você chegar na conclusão, não é do meu jeito, percebeu? Então, assim, você tem o direito de tentar.
tá? Você tem o direito de tentar, porque se você é uma pessoa que acredita em si, sempre é bom você fazer as coisas acreditando em você. Mas reflita, ó, já tem um certo tempo que eu estou fazendo isso, não está dando certo. E eu não sei mais onde mexer. Vou dar uma dica, hein? Geralmente quando isso acontece é porque você é o problema, entendeu? Agora, você também, quando eu falo você é o problema, não é no sentido que as pessoas colocam, diga assim, ah, você é uma coisa ruim, como se você fosse o problema, uma coisa ruim. Às vezes é um problema que você está disposto a pagar o preço, percebeu? Então, vou dar um exemplo aqui mais claro. Se de repente você sonhasse em ser milionário, por exemplo, e você descobrisse que você não consegue ser milionário, e aí você não conseguiu ser milionário. Aí você fala assim, então o problema sou eu. Mas por que o problema sou eu? Porque eu não estou disposto a certas coisas para me tornar milionário. Então, assim, você está disposto a pagar o preço. Por exemplo, eu prefiro ficar do jeito que eu estou porque eu não quero mudar para ser milionário, entendeu? Então, assim, você tá disposto a pagar o preço, então tudo bem. Agora, o que não pode é, assim, você querer ser milionário, estar disposto a mudar a qualquer preço, né? E não muda porque você não quer deixar o seu eu, o seu jeito de ser, entendeu? Então, assim, não dá. Ou você não muda e assume a culpa, não é assim que eu quero ficar, ou você faz diferente para poder chegar onde você quer chegar. Então, vou falar de novo o tema. Assuma a culpa é difícil, entendeu? Mas você fracassou. É uma coisa assim simples, eu estou repetindo várias vezes, mas as pessoas não entendem. As pessoas acham que mudando de lugar e começando de novo e fazendo do mesmo jeito vai dar certo. Não vai, né? Eu também já fiz isso, né? Eu achava assim, não, eu vou mudar de lugar e fazer do meu jeitinho de novo, começar de novo, porque como lá ninguém me conhece, então eu vou poder fazer. Não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. As pessoas vão perceber qual é o seu jeito e aí as coisas não vão acontecer. Aí você acha que ficar migrando de lugar para lugar, de lugar para lugar, não vai dar certo, certo? Reflita, se você já tem um certo tempo tentando alguma coisa, né, e não aconteceu do jeito que você queria, é porque, por exemplo, alguma coisa você está errando, por mais que você fez cheio de boas intenções, né? Por mais que você sempre fez tudo do lado do bem, certo? Se você quiser que mude, infelizmente, do seu jeito não dá certo. Agora, como eu falei, não é colocando isso de uma maneira negativa, percebeu? É que, infelizmente, a gente tem, o mundo ele muda e tem o habitat natural das pessoas. Às vezes o mundo ele funciona propício a um tipo de pessoa. Às vezes o mundo ele funciona propício a outro tipo. Eu vou dar um exemplo mais claro, a pandemia. Veja, antes da pandemia, o mundo era propício às pessoas que gostavam de se enturmar, certo? Porque saía, trabalhava com gente. E as pessoas que não gostavam muito de se enturmar, o mundo era em desfavor delas. Quando a pandemia veio, né? Aí o mundo ficou a favor das pessoas que não gostavam muito de se enturmar e que não gostavam muito de trabalhar no meio de pessoas, porque o trabalho virou remoto, as coisas ficam online. Então, percebeu? O mundo ele muda. Tem época que ele fica propício a um tipo de pessoa e tem época que ele fica propício a outro tipo de pessoa. Então, talvez as coisas não estejam acontecendo para você porque o mundo não está propício à característica de pessoa que você é, entendeu? E aí, isso não quer dizer que você está errado, é você assumir a culpa da seguinte forma: a minha característica, infelizmente, causa um desfavor para mim. Então, nessa hora, você tem que refletir e pensar assim: e o que é que eu quero? Eu quero mudar a minha característica para poder melhorar, ou eu quero assumir o preço e continuar nisso aí? Você que vai decidir, percebeu? Agora, o que você não pode é simplesmente, eu quero pagar o preço e depois ficar descontente. Não, assuma o preço e aceite que a realidade é essa, percebeu? Ou então você mude, porque você quer alguma coisa a mais. Mas vou voltar a falar de novo. O ponto de partida, assuma a culpa. Você fracassou, né? Eu já assumi há muitos anos atrás. Estou à beira de assumir novamente, ainda estou em dúvida, mas já estou a caminho, né? De assumir a culpa, porque não estou contente com algumas coisas. Mas se eu não estiver contente
e continuar fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo, o que que vai acontecer? Nada. Então tem que refletir o que que eu vou fazer. O ponto de partida eu já sei. É que eu não posso fazer totalmente igual que eu fazia antes, porque até aqui não aconteceu do jeito que eu queria, percebeu? Então, o tema de hoje é isso, a dificuldade de assumir a culpa. Então, assuma que você fracassou, não veja isso como uma coisa negativa, como se eu quisesse assim causar uma baixa autoestima. É a realidade. É como eu costumo dizer o clichê, né? É o acorda menino que a vida te dá para falar assim, olha, vai mudar agora? Percebeu que não é por aí? Entendeu? E de repente, se você ajustar e começar da maneira correta, só vem felicidade, só vem coisa boa, e você vai começar a sorrir de novo tranquilamente, percebeu? Então, o tema de hoje é isso, né? A dificuldade de assumir a culpa, e amanhã a gente volta com mais um tema. Até mais.